Oi, Silvia. Boa tarde, boa noite. Bom, estou aqui com o seu caso para finalmente a gente conversar sobre, tá? Vamos lá, então. O que acontece é o seguinte, na verdade, eu estava até pensando aqui, eu estava tendo uma impressão, antes de pegar as fotos, né, quando eu te vi, quando eu fiz a avaliação clínica, que a situação estava muito mais crítica do que eu estava, do que agora, sabe? Ou seja, a situação agora eu acredito que esteja mais tranquila, assim. Porque eu estou pensando aqui em diagnóstico agora. Eu tive que pegar, sabe, para avaliar, pensando o que eu tinha visto em boca, com as fotos aqui agora. E a primeira coisa a gente lidar com o diagnóstico. E quando eu fui ver aqui, na verdade, esses dentes, eles estão, eu achei que eles estavam muito mais desgastados, sabe? E eles estão até com desgaste que não é pouco, mas não é tão exagerado quanto eu achei que fosse. Bom, então o que a gente vê? A gente vê esses dentes aqui anteriores, né? Bem retinhos, aqui um pouquinho de fratura, né? Neles, tá? E isso decorrente de um bruxismo. Pode ser que esse bruxismo já aconteceu e hoje não acontece mais, mas pode ser que esse bruxismo esteja extremamente atual. Bom, aí a gente vem aqui alguma coisa de estética, né? Porque ó, esse canino está um pouquinho mais baixo, esses dentes aqui estão um pouquinho mais baixos, esses daqui estão um pouquinho mais baixos e esses aqui estão um pouquinho mais altos, justamente por conta desse desgaste. Esteticamente, isso aqui dá um sorriso um pouquinho invertido, tá? Vou te mostrar aqui qual que é a imagem que se passa com esse sorriso invertido. Só um segundinho que eu vou te mostrar. Aqui, ó, aqui dá para ver, tá? Então, aqui, ó, isso daqui é o aspecto que se passa, lógico que está exagerado, né? Esse aqui que é o sorriso invertido. Então, esteticamente, esse sorriso ele fica muito mais agradável, muito mais equilibrado quando a gente tem essa curvatura aqui, ó, tá? Olha aqui como que esses dentes aqui estão mais para baixo, esses aqui estão mais para baixo, né? E se eu vou pensar, o conceito é muito parecido com o do seu. Aqui, você vai ver que alguns casos, aqui, ó, que o pessoal, um antes e depois, né? Alguns casos, olha aqui, ó. Esse aqui nem era um sorriso invertido mesmo, mas olha aqui como você dá a curvatura melhor, né? Ele funciona muito mais. Bom, aqui, olha aqui, ó, como que você consegue melhorar isso, né? Esse caso aqui também, né? Só que o seguinte, isso aqui é às custas de colocar de incrementos, né, de material, no caso resina, que se faz ali na região dos dentes anteriores. Então, vamos voltar. Aqui é como se fosse crescer esses dentes aqui um pouquinho, tá? Só que quanto mais eu cresço, né, esses dentes, aqui eu estou falando de 1 milímetro e meio, o que pode parecer muito pouco, mas isso aqui é muito para quem tem um bruxismo, porque eu vou colocar na ponta desses dentes, eu vou colocar uma resina e essa resina vai ser esfregada ali, né? Vai ter esse contato que já fraturou esses dentes aqui, ó, como a gente vê essas microfraturas, né? Então essa resina normalmente ela não aguenta e começa a fraturar. Bom, então, Cristiano, não dá para eu fazer a parte estética disso, para eu melhorar esteticamente? Dá. Só que a gente não consegue dar uma garantia de que isso vai funcionar bem com a resina. Com a porcelana, né? Aí sim você consegue fazer isso, que você vai desgastar o dente de baixo, mas você não vai desgastar o dente de cima. Pô, mas olha o que eu tô pensando. A gente tá diagnosticando um problema que, entre aspas, você nem sabia que tinha. De repente, nós já estamos falando já em trocar esses 4 dentes aqui, fazer desgastar eles e fazer uma porcelana, né, para eles. Então, assim, às vezes a gente sai de uma situação aqui X e não vai para Y, que é logo do lado, não. A gente vai para a situação A, que é muito, muito, muito distante. E eu não sou muito favorável a isso, porque se a estética fosse alguma coisa tão importante aqui, você já tinha falado comigo, você já tinha percebido isso. Eu, como profissional, consigo identificar. Mas você, né, às vezes você já está satisfeito assim, não, o Xanal para mim tá bom, não precisa de fazer essas alterações, né? E outra coisa, essas alterações às custas de desgaste de 4 dentes aqui, existe um custo biológico e financeiro muito alto para se fazer essas transformações.
A gente tenta simplificar isso com as resinas, mas o que a gente vê é que poucos casos dão certo com isso. Ah, Cristiano, mas quando o paciente, quando faz com resina, como que faz para proteger isso? A gente usa uma placa, né, uma placa de bruxismo, que consegue fazer. Só que 1, 2, 3 noites que o paciente deixa de usar, isso aí às vezes já pode ser o suficiente para ter essas fraturas, né, e perder esses incrementos de resina. Bom, mas eu falei que seu caso ele era um caso que era para ser mais tranquilo, né? Aqui tem um engrenamento dos dentes legais e tal. Aqui, esse engrenamento não está 100%, mas a gente tem que pensar que aqui tem um implante, né? Tá legal aqui, ele não está 100%, não está figura de livro, mas ele está funcionando super bem, então a gente não precisa de modificar. Aí, aqui que está o problema. Olha aqui, ó. Esses desgastes aqui, ó. E não sei se você consegue perceber, existe um desgaste, existe até um degrauzinho aqui, ó. Uma curvatura aqui, tá? Então, o que é a proposta que eu tenho para fazer dessa reabilitação sua? É de dar uma simplificada, mesmo que isso não funcione 100%, tá? Mas é o que eu acho que é o melhor custo-benefício financeiro e biológico, né, fisiológico que a gente vai ter aqui. Bom, então vamos lá então. O que eu estava achando aqui que seria ideal da gente fazer? Vou pegar aqui, vou desenhar. Peraí. Bom, então vamos lá então. Qual que é a situação que a gente tem aqui? No seu caso, perdeu esse espaço aqui, ó. Então isso aqui que foi perdido. Beleza? O que acontece? Eu posso simplesmente pegar e completar isso aqui de resina. Só que isso daqui não vai funcionar muito bem. Porque ele vai estar com um apoio aqui nessa região, ó. Ele vai estar um apoio aqui nessa região, ele vai funcionar muito mais do que se eu fizer isso aqui, que é aquele aumento que eu te falei, tá? Vai funcionar muito mais. Só que o seguinte, qual que é a maneira que a gente tem para fazer isso, né? E para fazer isso de uma forma mais satisfatória? Pegar isso daqui, ó, a gente vai fazer isso daqui, ó. Opa, peraí, deixa eu ver se a cor não ficou boa. Deixa eu pegar aqui uma outra. Aqui também não ficou. Aqui, ó, vai refazer esse contorno e aí a gente faz uma sobrecorreção aqui, ó, como se fosse uma barriguinha aqui, entendeu? Então, na verdade, a resina vai ocupar esse espaço aqui, ó. E aí o dente de baixo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai encostar ali. Na verdade, ele vem para cima, né, até ele tocar aqui assim, mais ou menos, né? Então, isso daqui, porque aí eu vou dar um contato dele com esmalte, aqui, ó, e aí ele vai ter uma adesão bem maior, sabe? E a pancada que ele vai sofrer vai ser sempre contra o dente. Sempre que assim, ó, muito pouco essa pancada aqui. Vai acontecer também, mas muito pouco. Mas a gente vai ter uma superfície colada muito grande aqui, muito satisfatória. Por que eu estou falando isso? Porque quando passar a língua aqui, vai sentir uma barriguinha aqui, um degrauzinho aqui, sabe? Aqui, ó, que ele vai vir até aqui, ele vai... você não vai ver ele descer por frente, né? Mas ele vai estar um incremento maior aqui, assim, ó. Então, por exemplo, aqui a fratura, o desgaste dele, né? Vai estar até aqui embaixo, isso tudo, a gente vai reconstruir ele com um pouquinho a mais, vai reconstruir ele até aqui em cima, entendeu? Isso aí para os 4 dentes da frente. Então, isso daqui é o que eu acho que é o melhor custo-benefício, como eu disse, financeiro e fisiológico, sabe? Pode ser que não deu certo? Pode ser. Mas pode ser também que a gente consiga resolver esse problema. E aí aconselho muito a usar uma placa de bruxismo, tá? Para evitar que novos desgastes vão acontecendo e a gente preservar essa estrutura do dente ali ainda, tá bom? Ah, Cristiano, eu quero mexer com a estética, né? Aí realmente, aí a gente precisa de aumentar um pouquinho e fazer essa barriguinha aqui, ó.
e contar muito com a sorte, né, em fazer isso com resina. Se for fazer isso de porcelana, isso aqui é de resina, né? Então, e aí usar a placa toda noite, usar a placa. E se for fazer de porcelana, aí pensa que a gente vai ter que desgastar uma fatia desse esmalte, vai ter que desgastar um pouquinho, para aí sim a gente vestir, né, esse dente aqui com uma coroa de porcelana, né? E aí, só que esse aqui vai ser o melhor resultado, mas como eu disse, não seria minha primeira opção, não. Certinho? Bom, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, só me chamar esses rabiscos aqui, né? E então é isso. Reconstruir o dente o mínimo possível e placa, ou reconstruir o dente como deve ser reconstruído com resina e placa, ou então cerâmica, né? Porcelana e placa. A placa, ela está muito bem indicada no seu caso para a gente não deixar esse trabalho perder e para evitar novos desgastes aí também, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Você desculpa pela demora, mas tá aí o vídeo te explicando direitinho. Grande abraço, Silvio. Um abraço para vocês aí também.